A paz do Senhor aos irmãos, agradecemos a sua participação em mais uma escola bíblica dominical com o tema Dons de Revelação. Então nós gostaríamos de orar ao Senhor para que Ele nos conduza em mais essa instrução que o Senhor tem para a sua igreja. Querido Deus, nós queremos Te louvar, Te glorificar. Ó Senhor, Te pedir que abra, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos. Ensina, Senhor, o Teu povo a compreender a Tua palavra, a aprender mais acerca dos Teus dons que concedeste, Senhor, para a Tua igreja e concedes ainda nos dias de hoje. Ó Senhor, conduz também, Pai, o palestrante do dia de hoje, a mim, Senhor, que vos fala, ser conosco, querido Deus, nos instrui, nos ensina, porque nós dependemos da Tua orientação. Amada igreja, nós queremos destacar hoje acerca da importância dos dons espirituais nos dias de hoje, porque vivemos dias difíceis, dias, Senhor, permeado pelo engano, por muitos religiosos que simulam, ó querido Deus, que simulam a Tua atuação, que simulam, Senhor, o Teu uso através dos dons para se promoverem, para ganhar dinheiro, ó, para que possam se dar bem na vida. Mas nós queremos destacar no dia de hoje que os dons espirituais, eles têm objetivos específicos. Os dons espirituais não são para autopromoção. Os dons espirituais são para edificação, para exortação, para confirmação do correto caminho que a Tua igreja esteja seguindo. Então, dando prosseguimento aqui, é interessante inicialmente destacar que os estudiosos, em sua maioria, eles, ao se depararem com 1 Coríntios 12, 8, do versículo do 8 ao 10, eles classificam os dons espirituais em 3 categorias: revelação, dons de poder e dons de expressão. Então, nos dons de fala, de expressão, nós temos a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Nos dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Nos dons de poder, nós temos a fé, o dom de cura e a operação de milagres. Nessa lição de hoje, nós estudaremos a respeito dos dons de revelação. Os demais dons serão objeto das aulas seguintes da nossa escola bíblica dominical. Então, quanto aos dons espirituais, é interessante neste início, nesta introdução, destacarmos que eles são concedidos ao servo de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Eu vou repetir: os dons de revelação são concedidos por Deus aos seus servos para aconselhamento, orientação da sua igreja, jamais para autopromoção, jamais para usufruir recompensa financeira, jamais para autopromoção. Então, nesta lição, nós passaremos a estudar mais detalhadamente acerca dos dons de revelação. Então, revelação é uma categoria de dons e não um dom específico. É interessante fazer essa observação, porque muitas vezes a palavra do Senhor, especificamente Paulo, o apóstolo Paulo, ele cita o dom de revelação, mas quando ele está falando acerca do dom de revelação, na verdade ele está falando dessa categoria de dons que abrange a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Então nós gostaríamos de, inicialmente, de lermos a nossa leitura, em classe, que hoje traz 3 passagens bíblicas. Então a primeira passagem é 1 Coríntios 12, do 8 a 10. E assim a palavra do Senhor nos ensina: porque há um
pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então nós temos aqui em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, o apóstolo Paulo elencando os 9 dons espirituais. Como eu havia dito, a maioria dos estudiosos dessa área, dos teólogos, costumam classificar esses 9 dons em 3 categorias diferentes. A categoria que nós estamos estudando hoje é a categoria dos dons de revelação, nos quais estão incluídos a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Em Atos 6, do 8 ao 10, nós temos o seguinte ensino: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse versículo 10 de Atos 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Por que é importante nós destacarmos essa observação, esse detalhe? É porque em situações específicas que exigem comportamento, que exige um enunciado específico, mais difícil, o Senhor dá sabedoria espiritual a quem esteja necessitando. Foi o caso do mártir Estevão. Ele estava tratando acerca da vida e acerca da salvação por meio do Senhor Jesus, que nenhum dos especialistas, que nenhum dos teólogos que estavam ali discutindo com ele conseguiam resistir a tamanha sabedoria. Essa sabedoria, ela pertencia ao apóstolo Estevão? Não, era uma sabedoria divina. E aqui nós aproveitamos para fazer a observação de que essa sabedoria, enquanto dom, palavra de sabedoria, ela é uma sabedoria mais elevada, sobrenatural. Não é uma sabedoria que nós diríamos hoje científica. É uma sabedoria sobrenatural, inspirada por meio dos dons pelo nosso Deus, para situações específicas, difíceis, em que o Senhor põe na boca dos seus servos a resposta, a palavra, o aconselhamento correto. Então passemos aqui, e a próxima palavra da leitura bíblica em classe é Daniel 2, do 19 ao 22. Assim o Senhor nos ensina: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Gravemos essa parte: dele, de Deus, é a sabedoria e a força. Diz Daniel, prosseguindo: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Vou repetir: ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. É interessante perceber que nessa passagem de Daniel 2, 19 ao 22, aqui está sendo destacado 2 dons. O dom
de saber, da palavra de sabedoria e o dom de palavra de conhecimento, o dom de ciência. E é interessante que Daniel destaca que esses dons são provenientes do nosso Deus. E é interessante que no versículo 22, o profeta Daniel, ele destaca as características, o conceito do dom de ciência. Diz o profeta Daniel, ele revela o profundo e o escondido. É o dom de ciência que faz isso. O Senhor conhece o que está em trevas, com ele mora a luz, e ele revela quando necessário o que há de escondido, o que há de oculto. Para quê? Sempre para a edificação da igreja e dos servos do Senhor. Então, passemos para o passo seguinte. Então vejamos, meus irmãos, que os dons da categoria de revelação, dons de revelação, eles se manifestam de forma muito parecida, por meio do testemunho interior e também por meio de visões. É por isso que esses 3 dons eles ficam nessa classificação dom de revelação, porque eles são revelados por meio do testemunho interior e por meio também da visão. São dons distintos, mas a maneira de funcionar é muito parecida. Então nós louvamos ao Senhor porque Ele concede essa dádiva, esse presente, essa habilidade sobrenatural para o seu povo. E aqui eu só gostaria de destacar que o testemunho interior, ele é o seguinte: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e aí nessa testificação que o Espírito Santo nos faz, ele nos revela algo que esteja oculto, escondido, ou nos dá um aconselhamento que deve ser direcionado para a igreja ou para um grupo específico. Então passemos aqui a estudar mais detalhadamente a palavra de sabedoria. Então é uma revelação seguida de conselho. Então é interessante a gente perceber que José, quando estava no Egito, e ele se coloca a interpretar por intermédio do Senhor o sonho que o faraó tinha tido, quando ele interpreta esse sonho, ele está fazendo uso do dom de ciência, do dom de conhecimento. Ah, irmão, mas você não está falando da palavra de sabedoria? Mas é porque nesse fato da interpretação dos sonhos também há um outro dom, que é o dom da palavra de sabedoria. Porque nós vejamos, quando José, ele faz a interpretação dos sonhos, em seguida ele faz um aconselhamento ao faraó, em seguida ele dá instruções, ele orienta a faraó que, como haverão 4 anos de fartura, ele deve recolher, ele deve economizar, ele deve guardar o máximo possível, porque depois desses 4 anos haveria, e como houve de fato, 4 anos de seca. Então essa orientação específica é o que caracteriza o dom de sabedoria. É o Senhor dando uma habilidade sobrenatural para José orientar Faraó a como se conduzir. E aí é interessante a gente perceber que o povo egípcio, ele sempre foi um povo que perseguia o povo hebreu, mas o Senhor fez do Egito uma nação para acolher, uma nação para alimentar o povo de Israel no tempo de seca. Então é por isso que o Senhor levou José para o Egito, e lá o Senhor, por meio de José, providenciou uma grande fartura, um grande celeiro para que o povo de Israel fosse alimentado. Um outro exemplo é o profeta Eliseu, quando ele fica sabendo
que o rei da Síria tinha armado ciladas para o rei de Israel. Então o profeta Eliseu chama o rei de Israel e orienta que o rei não passe por determinada localidade, porque ali há cilada armada por meio do rei da Síria. Então, quando o profeta Eliseu tomou conhecimento, tomou ciência dessa cilada armada para o rei de Israel, aí ele estava utilizando o dom de ciência. Mas quando Eliseu recebe a orientação do Senhor, a instrução para aconselhar o rei de Israel a não passar por aquele lugar onde há cilada armada pelo adversário, então o profeta está ali fazendo uso do dom de sabedoria, que o dom de sabedoria, como dissemos no início, é um aconselhamento. Aliás, é o dom de visão seguido de aconselhamento. Então nós louvamos ao Senhor porque Ele dá aos seus servos dons especiais para que a igreja, para que o servo do Senhor possa se conduzir, possa caminhar da forma mais segura e mais sábia possível. Então é interessante a gente destacar que na revista da nossa escola bíblica dominical, ela conceitua a palavra de sabedoria como sendo uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremamente difíceis. A palavra da sabedoria é um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, a revista desse semestre aqui na lição de hoje, destacando que o dom de sabedoria não traz qualquer sabedoria, não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria da nossa ciência atual, é uma sabedoria, é um conhecimento, é um aconselhamento e uma visão sobrenatural, superior. Então, a nossa revista ela destaca no item 2 a Bíblia e a palavra de sabedoria. Então é interessante a gente perceber que no Antigo Testamento, embora os dons estivessem mais ao alcance dos profetas, de pessoas específicas, de alguns reis, de alguns servos do Senhor mais específicos, os dons no Antigo Testamento eles não estavam ausentes, eles estavam muito presentes, e nós percebemos isso nas passagens bíblicas do Antigo Testamento. É isso que aconteceu, por exemplo, no que nós acabamos de citar com José, filho de Jacó, na interpretação dos sonhos. Também nós percebemos na extrema sabedoria, habilidade de julgamento demonstrada pelo rei Salomão, o qual era hábil em resolver muitas causas complexas. E aí é interessante a gente destacar quanto a isso em 1 Reis 3, 16 a 28 e de 4, 29 a 34, em que o rei Salomão ele decide acerca do julgamento a qual mãe pertencia a criança que sobreviveu. Duas prostitutas tiveram filhos, estavam na mesma casa, e uma matou o filho por estar por cima, mas apoderou-se do filho da outra, e levaram essa questão para o rei Salomão. E o rei Salomão, munido aqui do dom da palavra de sabedoria, ele dá uma sentença correta, e ele revela quem é a verdadeira mãe daquela criança, por meio de uma atitude simples. Então, vemos no rei Salomão também que ele foi agraciado com o dom da sabedoria. No Novo Testamento, a palavra de sabedoria, ela pode ser vista com Estevão, quando ele recebe uma sabedoria sobrenatural para dialogar, para discutir com os sábios da sinagoga, os quais não tinham nem
condições de resistir a tamanha sabedoria. Então, como nós havíamos dito, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria excelsa, é uma sabedoria sobrenatural. E aí é interessante que esse dom de sabedoria, palavra de sabedoria, ele concede à igreja uma liderança sábia. O pastor, o dirigente, aquele que conduz a igreja, ele recebe habilidades celestiais para o aconselhamento pessoal, para a orientação do exercício ministerial e pastoral. E aqui é interessante nós observarmos, nós compreendermos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dons eles são concedidos, as visões elas são concedidas não por vontade daquele a quem o Senhor deu o dom, mas a visão, a sabedoria, os dons, eles são distribuídos, eles são provenientes do nosso Deus. Como bem diz o nosso pastor presidente Antônio José, que é por isso que ninguém profetiza a toda hora, sempre que quer. Por que isso acontece? É porque o dom é do Senhor, é Ele que concede, a visão é dele. Então o Senhor dá a visão, dá a profecia conforme a sua vontade, conforme o seu entender, e não conforme a vontade daqueles que são agraciados com os dons. Por isso, é importante que nós tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Cuidado para não confundir a orientação pessoal com a orientação do Senhor. É isso, meus irmãos. Aqueles que são agraciados com determinados dons, e dons que são portadores da palavra, da orientação do Senhor, tem que ter muito cuidado para não passar para a igreja, para não entregar um recado pessoal, para não dar uma orientação que é sua, como se fosse de Deus. Então nós agora passemos para o item 2, para o segundo dom, que é o dom da palavra de conhecimento, palavra de ciência. Então, meus irmãos, a palavra de ciência, a palavra de conhecimento, ela é a revelação em si, mas diferentemente do dom de palavra de sabedoria, não há uma orientação específica, clara, para que se proceda de determinada forma. E aí, como exemplo, nós podemos destacar o que ocorreu com o apóstolo Pedro na cidade de Jope, onde ele tem uma visão com animais atados com um lençol, e o Senhor o ordena que ele mate e coma. Então é interessante que o apóstolo Pedro tem essa visão, mas ele não tem uma orientação específica do que fazer. Não há ali uma orientação de como deve se fazer a partir daquela visão. Então, como não há essa orientação específica, não é o dom de palavra de sabedoria, e sim o dom de palavra de conhecimento, o dom de ciência. A palavra de conhecimento, a palavra de ciência, ela concede uma informação pela qual fica fácil deduzir acerca do que se deva fazer. Como assim, irmão Eudes? É assim: se o Senhor te dá uma visão de que alguém esteja enfermo, de que há uma enfermidade, então logo você conclui, fica evidente que há necessidade de cura. Então o procedimento a ser feito diante daquela visão da enfermidade é de que deve haver oração, tanto daquele que recebeu a visão, como daquele que a visão mostrou estar enfermo. Outro exemplo, meu irmão, um outro exemplo é caso se tenha uma visão de alguém que esteja em pecado.
E se o Senhor não estipula sobre esse pecado uma palavra de juízo, de sentença, Ele está evidenciando a necessidade de orar por restauração. Então nós temos aqui que o dom de ciência, o dom da palavra de conhecimento é o dom pelo qual o Senhor mostra algo que esteja acontecendo e que esse fato em si já deixa fácil inferir, concluir o que é que precisa ser feito. Como havíamos dito, se a revelação for de uma enfermidade, então o procedimento é a oração para que o Senhor cure. Se a revelação for revelação de pecado, então a necessidade é de oração para restauração. Então, a nossa revista conceitua o dom da palavra de conhecimento, da palavra de ciência, como um dom relacionado ao conhecimento e ensino das verdades da palavra de Deus. É a revelação do Espírito Santo acerca dos mistérios de Deus e de sua palavra. É a capacidade concedida pelo Espírito Santo para que o crente conheça fatos e circunstâncias ocultas, sobrenaturais. Então, qual é a função desse dom? A função desse dom de ciência, da palavra de conhecimento, é preservar a vida e a integridade da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. É por isso que o Senhor concede à sua igreja, aos seus servos, o dom da ciência. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento, concedido de forma sobrenatural. Não visa servir a propósitos e curiosidades triviais. Ele visa preservar a vida, a integridade e a sã doutrina da igreja do Senhor. A revista nessa aula destaca que o dom de ciência, ele não é um dom para conhecimentos triviais. Dá como exemplo, para saber acerca dos tecidos do templo, acerca da identidade da esposa de Caim. Não, o dom da palavra de ciência, da palavra de conhecimento, é o dom para edificação da igreja, para preservar a vida, a integridade da nossa santa e amada igreja. O dom de Deus não foi dado para satisfazer a mera curiosidade humana. Então, temos então nos exemplos bíblicos a palavra de ciência. O profeta Eliseu, quando lhe foi revelado os planos do rei da Síria, essa revelação de que havia ciladas armadas pelo rei da Síria para matar o rei de Israel, esse conhecimento dessa cilada é um dom da palavra de ciência, da palavra de saber, da palavra de ciência, da palavra de conhecimento. Também em Daniel, quando há revelação a Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Então, nesse sonho, nessa interpretação do sonho, há uma palavra de revelação, uma palavra de ciência. No Novo Testamento, esse dom, ele foi manifesto como um dos exemplos, quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, quando eles
vendem uma propriedade e mentem diante da igreja, destacando que venderam essa propriedade por uma determinada quantia e que essa quantia estava sendo depositada para a obra do Senhor. Então é interessante que houve ali o uso do dom da palavra de ciência, palavra de conhecimento, em que o Senhor revelou para Pedro aquele fato, aquela mentira. E aí é interessante percebermos que toda a igreja da época foi edificada. Houve um temor sobre os membros da igreja primitiva. Então é interessante nós percebermos que aquele fato, o Senhor revelando para o apóstolo Pedro que havia mentira na conduta de Safira e Ananias, toda a igreja foi edificada, porque a igreja da época teve ciência, teve certeza que o nosso Deus estava atento a que os seus membros estavam praticando. Então a igreja foi renovada, ela foi edificada, ela foi exortada. O terceiro item da nossa aula de hoje, o dom de discernimento dos espíritos. E é interessante nós percebermos que trata-se de uma capacidade sobrenatural de perceber a realidade e a manifestação do mundo espiritual. Não é apenas, esse dom não serve apenas para expulsar demônios, identificá-los e expulsá-los. Esse dom, ele vai muito além, pois só percebe a presença de anjo, do sobrenatural, de demônios, quando se tem ativo em si o dom do discernimento de espírito, quando ele entra em operação. Então, as pessoas, os irmãos que têm esse dons, eles têm uma capacidade dada pelo Senhor de identificar onde é que há manifestação demoníaca, mas não só isso, é capaz também de identificar a presença dos anjos do Senhor em operação, ministrando em nosso favor. Então o discernimento, o dom de discernimento dos espíritos é essa capacidade de poder contemplar, de ver, de ter os olhos abertos para a percepção das manifestações espirituais. Na Bíblia, toda visão de anjo e de Jesus ressuscitado, podemos dizer, tratar-se de discernimento de espíritos. Os anjos estão conosco o tempo todo, pois são espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se os anjos do Senhor estão conosco e se há servos do Senhor capazes de perceber essa presença, essa manifestação, isso se dá por meio do dom de discernimento dos espíritos. Então o conceito da nossa revista no dia de hoje é: o dom de discernimento dos espíritos é o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, as fontes das manifestações espirituais, quais seriam elas? A Bíblia destaca 3 fontes das manifestações espirituais. A Bíblia nos relata que as manifestações espirituais podem ser provenientes de Deus, mas também podem ser provenientes do homem e também podem ser provenientes do diabo. Então, se as manifestações espirituais têm essas 3 fontes, então é muito importante o dom do discernimento
dos Espíritos, para que os servos e a igreja do Senhor possam ter a certeza, o cuidado de verificar, de saber se determinada manifestação é proveniente de Deus, é proveniente do homem ou proveniente do diabo, do Satanás. Então o Senhor é sábio e Ele sabe da nossa necessidade, por isso Ele nos concede os seus dons, nesse caso o dom da palavra, o dom do discernimento dos Espíritos. Então é interessante a gente perceber que nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, buscarmos os dons. Nem todos são agraciados com os dons espirituais e nem todos são agraciados com todos os dons. O apóstolo Paulo destaca que os dons espirituais, assim como os membros do corpo humano, eles são complementares uns aos outros. O apóstolo Paulo nos diz que assim como não teria sentido o corpo humano ter apenas mãos, apenas pés, apenas cabeça, apenas olhos, também não tem sentido que a igreja do Senhor ela tenha apenas um dom, ou os dons estejam restritos a uma determinada pessoa, a um determinado servo. Então o Senhor concede, conforme a sua vontade, dons aos seus servos, dons para a edificação, para o conhecimento da sua igreja. E nós louvamos ao Senhor porque Ele não nos deixa despreparados, Ele não nos deixa órfãos, Ele é zeloso pela sã doutrina, Ele é zeloso pelos servos que estão sendo congregados e também pastoreando a sua igreja. Então nós louvamos ao Senhor. No terceiro e último ponto do item 3, temos discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4,11. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu acerca dos falsos profetas. O que é isso, meu irmão? O que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui é que como as manifestações espirituais, elas podem ser provenientes tanto de Deus como do ser humano, como do diabo, tudo que chega até a igreja do Senhor, até os servos do Senhor, isso precisa ser provado, precisa ser confrontado à base da Bíblia. Uma vez eu estava vendo o exemplo de um pregador destacando: se chegar alguém se dizendo profeta e orientando uma outra pessoa a deixar seu casamento e acompanhar-se com outra pessoa, você deve verificar se essa orientação, se esse conselho, se ele resiste a uma confrontação com a palavra do Senhor. No caso, não. Então a Bíblia é contra o divórcio, a Bíblia é contra você deixar seu esposo, seu marido, para acompanhar-se de uma outra pessoa. Então essa falsa revelação, ela não se mostra verdadeira, porque ela está contrária ao que nos ensina a palavra do Senhor. Então, quando você, meu irmão, estiver diante de alguma pessoa que se apresente como profeta, como servo do Senhor, como trazendo um recado, uma palavra para você, primeiro procure certificar-se de que essa visão, essa orientação, ela está conforme, de acordo com a palavra do Senhor, porque
como o Senhor Jesus nos disse, há muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles não chegam fantasiados, disfarçados de Satanás, do diabo. Eles chegam disfarçados de servo do Senhor. E é por isso que eles são chamados de falsos profetas, porque eles aparentam ser servos do Senhor, serem profetas do Senhor, mas na realidade eles são causa de tropeço, causa de perdição para aqueles que estão firmes com o Senhor nosso Deus. E aí o Senhor Jesus, ele nos dá esse aconselhamento de que a palavra precisa ser provada, porque ele conhece o coração humano, ele sabe o que há em cada um de nós. Mas nós não conhecemos o que se passa pelo coração humano. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, e segundo o que consta em 1 João 4:3, o espírito do anticristo já opera neste mundo. E em virtude dessa realidade, dessa operação do espírito do anticristo, é que a igreja do Senhor, você, eu, cada um de nós precisamos estarmos atentos, buscarmos do Senhor o discernimento do Espírito, buscarmos os dons para que nós possamos ser edificados na palavra e na presença do Senhor. Então, como conclusão da nossa revista, da nossa aula do dia de hoje, é dito o seguinte: a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, para discernir, para diferenciar entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então nós louvamos ao Senhor porque Ele nos traz esse conhecimento acerca dos dons. Na aula de hoje, o Senhor nos revelou acerca dos dons de revelação. São dons espirituais, são capacidades sobrenaturais que o Senhor concede aos seus servos. Então, para que nós possamos concluir a nossa aula de hoje, é muito importante que nós saibamos que os dons espirituais, eles são fruto de uma interação entre o ser humano e o Senhor nosso Deus, de forma que dificilmente o Senhor faz operar em alguém um dom quando essa pessoa não se deixa ser usada por Ele. Então, o Senhor, para usar alguém por meio dos seus dons, para conceder os dons e as visões, Ele aguarda que os servos dele possam se colocar na posição de vaso, na posição de instrumentos seus, para que o poder de Deus possa operar por meio dessa pessoa. Para exemplificar isso, nós podemos destacar um canal de TV. Suponhamos que determinado canal esteja fora do ar, não esteja conectado, e a seu aparelho de TV, ele não consegue receber nenhuma imagem, não consegue receber nenhuma visão, nenhum vídeo, nenhum áudio. Por que o seu aparelho de TV não sintonizado nesse canal não consegue receber? Porque a fonte que emite o sinal, que emite a imagem e o som, está desligado. Da mesma forma, somos nós. A fonte é o Senhor. Nós somos, no exemplo, o aparelho de TV. Nós somos apenas os receptores
receptores e transmissores da mensagem que o Senhor quer transmitir ao seu povo e à sua igreja. Mas se não partir do Senhor a orientação, a visão, o discernimento, o servo não tem, assim como o aparelho de TV, não tem nenhuma mensagem para entregar, não tem nenhuma orientação, não tem nenhum conselho para a igreja, porque tudo depende da operação do Senhor. Mas, irmãos, por que você tem enfatizado tanto isso nessa lição? Meus irmãos, é porque o mau uso dos dons espirituais já causou e ainda causa diversos problemas na igreja do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai trabalhar a doutrina na igreja de Corinto, ele vai orientar, ele vai doutrinar, ele vai trabalhar, disciplinar o correto uso dos dons espirituais. Na igreja de Corinto não faltava dons espirituais, é o que diz o apóstolo Paulo. No entanto, era uma igreja que estava passando por diversos problemas em virtude do uso inapropriado dos dons. Parece contraditório, né? Como que o uso de dons pode causar problemas dentro de uma igreja? É por isso que no culto, é por isso que na igreja do Senhor é necessário haver ordem, né? Então essa ordem, ela é conduzida pelo pastor da igreja. Essa ordem, ela é emanada daqueles que recebem a orientação do Senhor para discernir se aquilo que está sendo apresentado provém do Senhor e principalmente se aquilo é para edificação da igreja, se é para exortação, se é para o correto e santo conhecimento. Também é importante que nós não nos esqueçamos de que o correto uso dos dons, ele edifica a igreja, ele orienta a igreja do Senhor, ele comprova que a igreja está na direção, no caminho correto, ele evidencia, ele testifica. Entretanto, o mau uso, ele faz com que a palavra do Senhor, ela seja ultrajada. O mau uso faz com que a igreja do Senhor seja desrespeitada, blasfemada. Nos dias de hoje, não é incomum ver inúmeros pessoas que se colocam como pastores, que abrem igrejas, que se apresentam, que se autopromovem por meio dos dons. Então, esse uso inapropriado, indiscriminado, essa muitas vezes simulação dos dons espirituais, eles são maléficos. E eu gostaria só de dar um exemplo quanto à importância da igreja do Senhor estar atenta, está orientada, está discernindo acerca do que provém ou não do Senhor. Eu gostaria de dar um exemplo quanto a isso. Suponhamos, por exemplo, meu irmão, que alguém te traga uma revelação dizendo que Deus está providenciando um emprego para você, uma casa especial, uma casa boa, grande, em eterno lugar, ou uma viagem. E aí de repente isso não acontece. De repente isso não era verdade. A esperança que você tinha nesse caso, era de que o Senhor lhe tinha prometido. Mas quando isso não acontece, a sua fé fica abalada. A palavra do Senhor, ela passa a ser desacreditada. Quando o problema não estava nem no Senhor, nem na sua palavra. O problema estava em uma manifestação de uma vontade humana, de uma visão humana. E isso colocou em descrédito a igreja do Senhor, a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ter cuidado. Meus irmãos, gostaria só por fim de destacar que
Os dons espirituais são presentes, são dádiva do Senhor, eles são preciosos para a nossa igreja, eles nos dão um direcionamento, ele nos edifica, nos fortalece. Por meio dos dons espirituais, o Senhor se mostra presente, atento. Que coisa maravilhosa é ver o Senhor usar um dos seus servos, um dos seus profetas, os nossos pastores, os nossos irmãos, para dizer que está conosco em determinadas lutas, para dizer que está providenciando a cura de alguém, para dizer que se agrada da conduta da sua igreja, que se agrada dos seus servos. Isso é maravilhoso, e isso nos traz, nos faz sentir no coração esse aquecimento espiritual. Mas uma palavra mal dada, uma interpretação, uma visão proveniente de uma visão humana, ou proveniente até do diabo, ela pode esfriar determinada igreja, determinados grupos, pode esfriar a nossa fé. Então, quando a lição de hoje, a lição 3, aborda o tema dons de revelação, em momento nenhum há o objetivo aqui de menosprezar, de diminuir os dons espirituais, especialmente os dons de revelação. O que há aqui é um cuidado, um zelo, para que a igreja do Senhor saiba o que realmente são cada um desses dons, para que a igreja do Senhor saiba qual o correto uso e qual o objetivo desses dons, para que não seja enganada, para que a palavra do Senhor não seja colocada em descrédito. Então nós louvamos ao Senhor, primeiro, porque o Senhor não nos deixou órfãos, porque o Senhor não nos deixou desarmados, Ele nos deu os seus dons, deu dons espirituais para nós e para a nossa igreja. 2, louvamos ao Senhor também, porque além de nos dar os dons, Ele nos deu formas, meios de discernirmos acerca da veracidade, para termos a certeza de quando essas visões, essas revelações, elas provêm do trono de Deus, da vontade do Senhor, ou são meras instruções humanas. E quanto àqueles que são portadores, são agraciados dos dons do Senhor, há sobre cada um desses uma grande responsabilidade, para não trazer para a igreja suas próprias visões, para se certificar, para buscar do Senhor a revelação, o discernimento, e saber se aquela visão que teve é fruto de uma visão humana ou é fruto de uma orientação do Senhor. Então nós louvamos ao Senhor por isso, porque Ele nos cerca, Ele nos protege, Ele cuida da sua igreja de todas as formas. Então, que a igreja do Senhor, ela possa buscar a cada dia a edificação, a consagração, o batismo com o Espírito Santo, e buscar ser agraciado com os dons espirituais. Mas eu gostaria de dizer, meu irmão, se você ainda não foi agraciado com um dom espiritual, não se preocupe, não fique triste, porque o Senhor dá diversas capacidades, diversos meios de servir a igreja. O servir na portaria, o servir na limpeza, o servir pregando a palavra, o servir pastoreando, o servir cuidando das crianças, o servir contribuindo com ofertas. Todas essas formas são meios também de ser ativo na casa do Senhor, de servir ao Senhor. É claro que o apóstolo Paulo nos orienta que nós precisamos buscar os dons, e mais, buscarmos os melhores dons. Então, se o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos dá essa orientação de que nós devemos buscar os dons, cabe a nós dobrarmos os nossos joelhos,
buscarmos uma intimidade maior com o Senhor, para que Ele batize a sua igreja, para que Ele promova um maior avivamento, para que Ele conceda visões aos seus servos, para que Ele conceda profecias, confirmando o direcionamento da sua igreja. Então, nesses dias nós somos convidados a nos consagrarmos, a buscarmos ao Senhor, a estarmos em intimidade com o nosso Deus, a estarmos sensíveis ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele corretamente direcione, conduza a sua igreja. Que nós não esqueçamos de que os dons de revelação, eles são concedidos aos servos do Senhor para o aconselhamento, para a orientação e para a edificação da igreja do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. E você que está acompanhando essa aula, você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos lhe dizer que está diante de ti uma oportunidade de salvação, de agregar-se ao povo e à igreja do Senhor. O Senhor nos deu a sua palavra para que através dela nós conhecêssemos a história da salvação, a história do povo de Deus e as condições de salvação. Então, conheça mais da palavra do Senhor, busque ao Senhor, aceite ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, porque grandes coisas tem o Senhor para realizar na sua vida e em toda a sua família. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade e agradecemos a cada um que pôde acompanhar mais essa lição. Agradecemos e saudamos com a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, a todos que estão acompanhando, e a toda a igreja do Senhor nosso Deus, a igreja do Jardim Castelão, e a você que nos acompanha. Louvado seja o Senhor e até a próxima aula.